Boa noite, pessoal. Graça e paz. Luciano Lima aqui do podcast do Lu com vocês. Tudo bem? Como é que vocês estão? Toda segunda-feira vocês ficam ansiosos, né, para ver o nosso podcast. Quem será dessa vez? Pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer desde já todos vocês que já estão entrando, que estão online. Hoje o nosso bate-papo, eu acabei de falar agora no story antepassado. Hoje é com pai, missionário, atleta, pessoa, dono de projeto, idealizador de projeto e professor de jiu-jitsu, meu amigo Gesiel. Tudo bem, querido? Como é que você está? Na paz, tranquilinha? Hoje nós vamos falar um pouquinho de esporte, né? Nós falamos em várias temáticas, lembrando que eu sempre gosto de ressalvar, gente, nós não estamos aqui brigando por placa de igreja. Nós vamos falar sim de Cristo, porque Cristo que tem nos governado, Cristo tem nos direcionado em várias das coisas, né? Hoje aqui nós estamos aqui na escola de jiu-jitsu do Gesiel, mas ele vai falar um pouquinho também, ele tem alguns projetos, né? Então eu vou deixar um pouquinho o professor Gesiel falar para vocês. Se apresenta para o pessoal, professor. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Gesiel Medeiros de Oliveira, tenho 37 anos, praticante de jiu-jitsu há 12 anos, né? Conheci essa arte, sou pai, né, de duas crianças, né, um casal, Lavínia e o Caleb, e também criei como meus filhos também, só que de coração, né, o Diogo, Vinícius e a Jéssica Andriele, que quando eu casei com a minha esposa, ela já tinha 2 filhos, e aí, estamos nessa caminhada aí, desenvolvendo alguns trabalhos aí, né. Bacana, Gesiel. Então, vamos já começar pelo ponto de hoje, que é a arte do jiu-jitsu. Gesiel, você comentou aí que já faz 12 anos que já está nessa peleja aí de jiu-jitsu. Então, vamos um pouquinho para nós. Aqui é a sua escola de jiu-jitsu. Daqui a pouquinho nós vamos bater uma fotinha lá também. Aqui é a sua escola de jiu-jitsu. Temos em média quantos alunos? Em média uns 30, 32 alunos. Já tem alunos também de competição? Sim. Pelo que você me falou agora nos bastidores, alguns campeões também. Já. Participamos da quarta etapa já esse ano pela Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-Jitsu, né? E estamos voltando após aí uma pandemia, né, que ficamos sem competição, agora já estamos normalmente esse ano retomando as atividades. Bacana, aqui é o bairro Noroeste, né? Isso. Gesiel, só um detalhezinho, você mora aqui, é a sua escola de jiu-jitsu aqui, mas você também representa uma igreja, certo? Isso. Você está aqui como? Eu sou membro da Igreja Batista Filadélfia, ali na Mata do Jacinto, né? Pastor Paulo de Tarso Albuquerque, que é o nosso pastor. Durante o tempo que eu morei lá na Mata do Jacinto, sempre fui líder do Ministério de Esporte da nossa igreja, né? Daí fui desafiada a mudar aqui para o Noroeste. Fui desafiado pelo meu mestre, né, Cláudio Honor Cardoso, assumi o trabalho que ele tinha aqui há mais ou menos 3 anos. E já faz 1 ano que eu estou morando aqui. Fui desafiada a vir de mudança, né, para cá, porque a gente sabe das necessidades que o bairro tem, né, e viemos para cá para fazer a diferença aqui no bairro. Como um bom lutador, não regou. Isso. E veio de cara e coragem. Maravilha. E, Gesiel, você falou um negócio bacana que eu nunca tinha visto, eu achei muito interessante. Como que é essa questão do Ministério de Esporte? Eu achei interessante isso. Isso, a gente, no início era um departamento, né, com algumas atividades esportivas, daí a gente fazendo alguns treinamentos, algumas capacitações, a gente é desafiado a criar um ministério, a seriedade, né, de levar a palavra de Deus através do esporte, por isso que é criado um ministério, né, como realmente um chamado. Está trabalhando diretamente com jovens. Isso, com todas as idades. Todas as idades. Pô, que bacana, cara, bacana. E aqui, já você falou que tem bastante criança, tudo. O que você tem usado assim de parâmetro? Porque hoje em dia, você falou que é pai, com 37 anos, hoje não está fácil lidar com as crianças, né? Não está fácil. O mundo hoje está oferecendo muita coisa para os jovens. O que você tem feito assim como professor, como cristão, como pai, para controlar essa gurizada? Então, é uma grande oportunidade que nós temos, né, de usar a arte marcial que a gente tanto gosta, que é o jiu-jitsu, e junto com ela a gente traz valores, né? Valores como um bom cidadão, né, que sou, e valores também cristãos, como um bom cristão que sou. Valores da palavra mesmo de Deus, que a gente tem implantado junto nas aulas no tatame, esse relacionamento, né? A gente tem criado relacionamentos saudáveis e através desses relacionamentos a gente trabalha esses valores. Bacana, e pelo que eu vi que você até criou uma apostila para isso, né?
que apresenta a proposta de trabalho. Daqui a pouquinho eu vou estar lendo aqui para vocês, é muito interessante, gente. Eu dei uma lida aqui por cima, é muito interessante. Não também, eu acho interessante, se eu estiver errado, você me corrige. Às vezes o pai vai numa academia e larga o filho. Ah, mas ele não conhece. Tem que conhecer, né? Conhecer o professor, conhecer o ambiente. Você tem esse vínculo com os pais, com a gurizada, assim, tá bem chegado? Sim, temos estreitado bastante relacionamentos, tanto com atividades que inserem os pais, né, como pós também aula, algumas atividades eles têm se feito presente também. Bacana, você só tem essa escola? Escola, sim. Daí a gente tem polos de projetos, né? Projetos em igrejas. Como é um projeto ministerial, então começou na Igreja Batista em Filadélfia, né, há 6 anos. Foi desafiado por uma ação social da igreja, eles apoiaram, compramos as primeiras placas de tatame e Deus me visionou de estar plantando esses projetos, né, em outras igrejas. Então a gente plantou no Jardim Presidente, na Igreja Batista do Jardim Presidente, e também agora esse ano a gente plantou lá na Igreja Batista Água Viva, no Nova Lima. Então a gente está já com essas 3 igrejas, e a visão que eu tenho, Deus colocou, é de estar multiplicando, né? Colocando em várias igrejas e capacitando os alunos para serem esses futuros professores com a mesma visão, né? A visão que a gente tem, e aumentar, só multiplicar. Que bacana. E nesse percurso, Zé, que você está aí há 6 anos, passou muitas promessas ali, você falou, rapaz, esse aqui... Sim, sim. É como toda o ramo, né, de profissão, a gente teve algumas alegrias, algumas tristezas, pessoas que vêm, que vão, mas o tempo que essas pessoas estiveram com a gente, né, com certeza elas saíram transformadas pela palavra, né, de Deus. E para você, deixa eu te perguntar, para você, você teve aquele, por essas experiências, aquele crescimento pessoal particular com cada frustração, com cada alegria? Ah, sim, com certeza. O primeiro que aprende, né, é a gente, né? Quando a gente aponta, né, o caminho para as pessoas, a gente sabe que primeiro a gente é alcançado por essa mensagem, né? Senão você não tem como transmitir algo que você não vive. E hoje a maior dificuldade que a gente vê muitas vezes, igual você falou, a preocupação de um pai deixar um filho em algum lugar, é essa, né? Porque isso que eu tenho falado, acho que tem feito toda a diferença na nossa vida, é essa, porque realmente o que a gente fala, a gente vive, tem tentado viver. Né? Porque o pai sabe que como cristão, né, os valores que a gente tem, os valores que a gente defende, né, tanto nos projetos como na escola, eu deixo isso bem claro, né, que todo o trabalho é feito em cima disso, né? Então isso tem feito a diferença, né, realmente. Bacana, então você falou que você tem, além da escola, tem o na Filadélfia, no Presidente e no Nova Lima. Isso. Pessoal, eu vou aqui pedir a permissão do Israel, se ele permitir, daqui uns dias passar, né, se ele permitir numa aula dele, fazer um take lá, uma filmagem, para mostrar, para apresentar. Você que é dessa região, Jardim Presidente, da Mata do Jacinto e do Nova Lima, vai lá conhecer, vai lá prestigiar, e às vezes também, se tocar no seu coração, vai ajudar. Eu vou fazer uma pergunta para o Gisel agora, até mesmo, nem combinei com ele, já que eu estou pedindo a sua ajuda. Porque ele comentou que teve que comprar as placas e tudo. Até onde eu saiba, muitos dos projetos não têm incentivo do governo, então tem que tirar do bolso. Então não é fácil, não é barato, né, Gisel? Não é barato não. Tem questão também do kimono, né, que a gente utiliza. Muitos deles treinam sem kimono, né, por não ter como um custo maior, né, para adquirir. Mas a gente o jiu-jitsu ele sempre começa sem kimono, né? A gente oportuniza a conhecer a arte, né? Não independente se está com o kimono ou não. Então isso é legal, e eles vão se envolvendo, vão pedindo, fazendo rifa. As crianças fazem rifa para participar de campeonato, para comprar kimono. E deixa eu te perguntar, lá vocês têm padrinhos, lá assim, às vezes a pessoa quer doar um kimono, quer ajudar, alguma coisa, vocês têm, não é isso? Então, os padrinhos acabam sendo os próprios familiares, né? Certo. A gente não abriu ainda a questão de padrinhamento, né, para terceiros. Mas é uma possibilidade que eu tenho já conversado, amadurecido, para estar disponibilizando. Mas se alguém quiser doar, vamos supor, alguém que vê nosso podcast, depois nossa entrevista, de alguma outra academia, quiser doar, ele pode procurar? Pode procurar, sim. Então, pessoal, você que está vendo, às vezes, de repente você é um amante do jiu-jitsu, das artes marciais, ou pelo menos se sensibilizou de ver jovens treinando, sabe? De repente você tem um kimono,
ou tenha condições de comprar o equipamento, procure o professor Gisiel, venha conversar com ele, venha conhecer o projeto, porque pelo pouco eu conheço o Gisiel, ele não quer apenas você chegue aqui e dê um kimono, não, mas venha conhecer o projeto, venha andar com ele, venha estar ali junto com ele ali, e de repente poder estar ajudando uma dessas crianças aí, ou o grupo inteiro, quem sabe. Amém? E antes eu vou ler aqui rapidinho, ó, uma das ações muito bacana, desenvolver aulas práticas e teóricas, apresentando sentimentos de autoconfiança, compreensão e respeito. Isso aqui eu achei muito interessante, porque hoje eu vejo que muitos jovens, eles não respeitam o próximo, porque ele mesmo não se respeita. Ele se acha inferior, se acha menos que o outro. E o que você pode nos falar assim, que a pessoa, quando ela entra, como que ela ganha essa autoconfiança, esse respeito próprio? Isso aí. O jiu-jitsu é legal, né, que ele depende do outro, né, para você treinar. Então esse relacionar que eu falei antes, de estar junto ali, dependendo da outra pessoa, né, faz ela também já ver que botar, né, a confiança dela no outro aluno que está ali junto, e isso vai desenvolvendo o quê? Um relacionamento saudável que muitas vezes nas escolas, né, por ser aquela coisa individual, né, que depende só dela, ali ela depende do outro. Então isso obriga ela a se desenvolver como pessoa, se desenvolver como um ser social, né? E isso vai fortalecendo, acho que, todos os aspectos da vida dela. E aprender a respeitar o outro, né? Sim. O parceirinho de treino ali, né? Com certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma galera perguntando, o pessoal tá entrando, aí abre, brigadão, tamo junto. É isso aí, o pessoal tá entrando, eles vão dar as perguntas, vamos lá. Gisel, eu vi aqui, pessoal, o cara é fera, tem uma penca aqui. Eu vou falando alguns aqui, você vai me corrigindo, né? Esse aqui é da igreja. Isso, esse é um treinamento há muitos anos, né? Desde quando eu fui inserido nessas atividades da igreja, eu sempre procurei estar me capacitando, né? Pessoal, é aquilo que o Gisel falou, né? Em questão de estar ali. Não é só a gente falar, é falar, viver, né? Ter experiências, né? Como eu falei, nós não estamos aqui pregando placa de igreja, mas sim Cristo. Cristo mudou a minha vida, tem mudado a vida. E você é evangélico de berço ou não? Sou de berço. De berço. Então teve uma vida ali regrada, porque Cristo estava na vida dele, direcionando os caminhos dele, então pregamos Cristo. E é bacana, não só se capacitar na arte marcial, mas se capacitar também com Cristo, né? Temos aqui esse grande Gisel. Eu vi aqui, eu vou perguntar logo aqui, Gisel, qual que é aqui que eu posso pegar e você falar, cara, esse certificado foi algo tremendo na minha vida, foi um divisor de água na minha vida? Tem aí o treinamento chamado Ubabalo Fight. E eu vi que tem um monte aqui, né, Gisel? Tem uns aqui que... Fala um pouquinho desse pra gente, Gisel. O que mudou depois desse? Então, a gente já desenvolvia um trabalho na igreja com esportes, mas sem, vamos dizer assim, rumo e direção, né? Daí eu conheci esse treinamento, é um treinamento realizado pela Coalizão Brasileira de Esportes, né, que ela oferece um treinamento específico para os profissionais da arte marcial. Certo. Né? Toda a arte marcial. Ele foi realizado no Espírito Santo, o primeiro que eu participei, né, pelo o responsável, aí é o pastor Moacir. Isso, ele está à frente também, é mestre de certificado judô. muito bonito, gente, ó. Isso. Tem outro aqui embaixo também. E nesse treinamento, são um treinamento de uma semana muito intenso, tanto teórico como prático, né? A gente aprende realmente na prática ali como abordar essa temática. A gente sabe que uma grande necessidade hoje dos jovens é a questão da orfandade, né? Tanto a orfandade de pais, né, que morreram, pais que não criaram seus filhos, como aqueles pais presentes, né, que são pais, né, que não estão presentes na vida dos seus filhos. Essa é uma dificuldade maior que a gente tem lidado hoje. É um desafio também. E, Gê, eu ia perguntar, você acha que faz falta ter mais dessas capacitação? Mas, com certeza. Assim, eu falo que eu sou um desbravador, né, nessa área do esporte, porque até eu fiz o seminário, né, eu tenho uma formação teológica, né, e vai trabalhar com esporte, né, não tem como trabalhar só com esporte e tal, então eu sou um desbravador e é um desafio, está sendo um desafio até hoje, né, porque muitas pessoas acabam não dando credibilidade para você falar que é só do esporte, né, tem que ser, vamos dizer, tudo, né, fazer tudo, né, mas a gente tem trabalhado, Deus tem abençoado, Deus tem dado pessoas, né, para a gente cuidar através do esporte. Maravilha, maravilha. Mais um pedacinho aqui das ações que o Gisiel desenvolveu nessa apostila dele.
monitorar o seu desempenho escolar, ensinar valores. Isso eu acho que é primordial na vida para criar um ser humano, né? Valores, né? Fala pra mim um valor assim que você defende muito, Gisele. O valor até eu anotei aqui, para não perder, né? Não se perder, né? A questão do oportunizar as crianças, né? Que tem vindo até nós, né? Uhum. E esses valores cristãos, realmente, a questão de relacionamento e comunhão. Por quê? Porque é através de você se relacionar com as pessoas que você daí começa a conhecer ela e ver todas as suas dificuldades, suas necessidades, seus problemas e ir de encontro àquela necessidade. E igual a palavra mostra, né? Que muitos, até os próprios discípulos, né? Após a ressurreição de Cristo, que foi agora essa semana passada comemorado, eles estavam caminhando, eles conheciam tudo sobre Cristo, mas eles não tinham vivido, né? E a partir do momento que eles caminharam, até caminhando para o próprio Cristo, eles não o reconheceram, eles reconheceram a partir do momento que ele partiu o pão, né? Que ele entrou à casa dele e sentou com eles e ceiou, né? Então a gente frisa muito essa questão da comunhão. Então, o relacionamento mais próximo, né? Não só aquela coisa de ir lá, deixar o filho fazer uma aula e voltar. A gente tenta estreitar mais esses relacionamentos. Bacana. E você, tem hora que você se sente meio paizão de estar cuidando, defendendo ali a gurizada? Ah, sempre, né? Eles sempre, então, eles nos fazem sentir, né? Eu tenho alguns alunos que, quando a gente faz momentos assim de falar de profissão e tal, de perguntar, o cara fala, eu quero ser professor de jiu-jitsu, né? Eu quero viver do jiu-jitsu, então a gente vê que eles estão sendo motivados, né? Motivados a amar essa arte, né? Pela maneira que a gente trabalha. Né? E isso também é aquela questão de assim, poxa, tô no caminho certo, né? Tô fazendo corretamente, né? Mais um aqui que eu achei muito bacana, respeitando sua capacidade, reconhecendo a importância do desenvolvimento e aprendizado e ajudando o adolescente. E isso que nós estamos precisando, a questão do adolescente. Vocês, nos seus projetos, não na escola, vocês já chegaram a abrir, não sei se caberia ali, mas é outro lugar pela questão de jovens dependentes, jovens infratores, algo assim? Sim, já tive até um pensamento de estar abrindo em algumas clínicas, né? Montando tatame, para estar desenvolvendo jiu-jitsu com eles. E aqueles que estarem procurando, a gente também vai receber. Bacana. Então é aberto para todos, né? Aberto para todos. Eu vi que você tem bastante certificado aqui. Não sei se você pode falar ou não, você é faixa preta de qual mestre? Meu mestre é o mestre Cláudio Honor Cardoso, né? Sempre desde a faixa branca, né? Ele é meu mestre, né? Nunca troquei de mestre, a gente valoriza muito isso, né? A questão de honrar, né? A honra, né? As pessoas. Então a gente tem que estar junto aí. Hoje fazemos parte da equipe Almeida, né? JJ, que é de São Paulo. Uma equipe muito boa, tem sido campeã lá e a gente ficou o mestre Cláudio Honor responsável aqui no Mato Grosso do Sul. Bacana. Eu sei que muitos vão falar, mas é o mesmo mestre seu? Sim, realmente conheci o Gisele na academia do Cláudio Honor Cardoso, quando a gente treinava ali na Vila Rica ali. Nós somos da mesma equipe, porque eu ainda não deixei a equipe, apenas por um propósito eu dei uma parada de treino, mas somos do mestre Cláudio Honor, que é um dos pioneiros do jiu-jitsu aqui no estado, uma referência, todo mundo deve conhecer ele. Então o Gisele é a faixa preta dele. Gisele, e aqui, você tem, na sua escola, você já tem conseguido formar novos atletas, tipo para roxa, para azul, já teve alguns que já deram esse salto? Isso. O atleta, esse ano, né, o atleta mais velho que eu tenho de treino, ele vai para a faixa marrom, né? Eu tenho alguns na faixa azul, alguns na faixa roxa, né, que irão para a faixa roxa também. E é a caminhada, né? É um desafio, né, porque muitos desistem, né, no caminho, não é fácil, mas vale a pena. Deixa eu te perguntar, você tem esposa e filhos, eles também treinam? E como que você separa essa parte? Pai, esposo, líder evangélico, né? Porque o pai ele é o líder da casa dele, e o professor ali. Isso aí é um desafio também, né? Que não, lá é professor, né? Lá não tem colher de chá, tratamento diferente.
E inclusive a minha filha, né, que tem 15 anos, a filha de 16 anos, ela que tá puxando o treino lá, né, enquanto eu tô aqui com você, eles estão tendo aula lá, e o meu pequeno também de 9 anos está auxiliando ela. Então todos os meus alunos, eles são instruídos, são ensinados, porque eu falo que a gente tem é uma formação, né, a gente forma eles para futuramente também fazerem a mesma coisa, né, tudo que a gente está ensinando. Então toda a turminha, se deixar, eles querem puxar treino. Então a gente já está incutindo isso na cabeça deles, né? Que eles podem sim viver do próprio jiu-jitsu futuramente. Bacana. Ó, nas outras entrevistas que eu já tive, nós sempre costumamos dizer que, tipo assim, filho de pastor, para muitos não tem identidade. Ah, aquele é o filho do pastor. Aqui você tem também, não, aquilo ali a gente tem, não pode, treinar muito forte, porque aquele é o filho do professor. Ou não tem essa colher de chá? Não, eu que escolho os alunos para lutarem, né? Eu coloco ele com os maiores para ele também ver que tem que se esforçar bastante para... E eles, na verdade, eles foram por ver você sempre treinando e foram gostando, ou devagarzinho você foi tipo introduzindo eles? Como que foi isso? Devagarinho eu fui introduzindo eles, né? A minha filha desde os 7 anos, ela já treina, o pequenininho desde os 4 anos já ia pro tatame, ele ficava brincando ali, e sempre uma coisa assim muito tranquila, né? E não sem aquela obrigação, né? Aquela exigência, sempre um ambiente mesmo aconchegante e familiar, né? Isso que a gente tenta deixar o nosso tatame. E eu vejo assim, eu acho que para você também ficar muito mais confortável, porque no caso ali, você como pai, você pode estar ensinando com todo cuidado, porque aquilo que eu falei no começo, muitos pais largam em qualquer academia, e nós já vimos várias matérias de várias coisas que acontecem, infelizmente, por falsos, né? Porque no meio de toda caixa de maçã sempre tem uma maçã podre, né? Mas por falsos professores, falsos personagens, falsos treinadores aí que acabam ou machucando e ferindo as crianças, ou até mesmo, ou indo com uma parte mais lasciva, outra coisa que também não sei se você quer comentar alguma coisa sobre esse lado. Não, então, a gente preza muito pela integridade física do aluno. Então a gente cria algumas regras dentro do tatame para não chegar no caso de uma lesão, de machucar, porque o jiu-jitsu ele não é um esporte que machuca as pessoas, né? Não é um esporte de, igual falar, você foi agredido por um lutador de jiu-jitsu. Ele foi agredido por outra situação, mas não pelo jiu-jitsu, porque na aula mesmo a gente cria regras tipo ponta segura o golpe encaixado, né? Golpes de trauma de alavancas, de braço, de chaves, assim, a gente não deixa a criança, principalmente a criança, finalizar ao ponto de machucar, entendeu? A gente criou essa regrinha nossa que a gente conta, eles encaixam o golpe e conta até 3. Contou até 3, eles soltam e venceu a luta, né? Já para preservar essa integridade. E é uma coisa também muito legal no jiu-jitsu que eles amam muito, entendeu? E alguns pais acabam usando isso de barganha ou para ameaçar a criança. Ah, a criança não se comportou na casa, igual eu vejo muito isso nos projetos, lá da igreja, principalmente. A criança não se comportou na casa e tal, daí a mãe fala, então você não vai no jiu-jitsu, que é uma coisa que a criança ama muito, entendeu? Então isso ele vê realmente a gente, né, como alguém ali para seguir, né, pra estar junto, realmente amando e vivendo aquilo mesmo. Bacana. Isso eu acho interessante, que eu como praticante, eu já fico pistola da vida quando eu vejo falando, o lutador de jiu-jitsu fez aquilo. Cara, ele não fez nada, ele apenas se defendeu e encaixou o golpe certo por uma outra ação da pessoa, né? E você como professor ali que está mais à frente, também não deve gostar dessa nomenclatura, porque acaba difamando uma classe toda, né? A gente teve um caso, né, aqui em Campo Grande, no hotel, né, que o rapaz acabou levando outra óbito, com cadeiradas, né? Falou onde que ele usou jiu-jitsu, dando cadeirada na pessoa, né? E acabam colocando, né, como lutador de jiu-jitsu, né? Então, isso acaba denegrindo um pouco, né, a imagem do esporte, né? E não é isso que nós pregamos, né? Pelo que você ainda mostrou ali na sua apostila. Gisele, ali, vamos pegar agora um pouquinho mais um lado pessoal. Como que você define o Gisiel missionário? Então, vamos lá. Eu vim para o Noroeste há 3 anos, né? Quando o mestre, há 4 anos na verdade, o mestre ele precisou sair daqui, né? Ele tinha uma academia montada aqui e ele me desafiou a estar assumindo, né?
era faixa marrom ainda, eu assumi esse desafio, né? Daí eu vim morando na Mata do Jacinto, 3 vezes por semana, dando aula e tal, daí fui conhecendo as necessidades, né, do bairro. E isso foi me motivando a cada vez mais estar vindo para cá, cuidar desse bairro. E eu teve a oportunidade, Deus preparou a oportunidade de estar comprando essa casa, né, hoje. Então hoje o tatame já é na minha casa, né, e pelo trabalho que eu já desenvolvia lá na igreja, por esses treinamentos, eu fui cada vez mais motivado a começar um trabalho aqui, capacitando, preparando esses alunos, essas pessoas do bairro a estarem tendo uma expectativa de vida melhor, né? E a gente tem um desafio hoje grande, que é esse trabalho missionário, e realmente trazer capacitação para cá. Porque a gente tem um déficit muito grande hoje na questão escolar de crianças que estão quinta série, quarta série e não sabem nem ler ainda. Então hoje o desafio nosso maior como missão é realmente trazer a capacitação. Capacitação tanto para as crianças como para as mães, para os pais, de estarem tendo uma renda, vendo que eles podem buscar os sonhos deles, que eles podem buscar os objetivos deles, porque o pessoal vê bairros mais distantes, bairros de periferia, como um lugar para eles virem aqui, trazerem as coisas, jogar a cesta, jogar brinquedo, tirar foto e vão embora, só volta naquelas datas. E a gente, como esse chamado missionário, a gente tem essa capacitação, o desafio de capacitar essas crianças e esses pais. Bacana. Agora deixa eu perguntar a você, juntando essa questão missionária com a questão dos projetos, você já imaginou, assim, não sei se entra nesse projeto, um espaço grande, onde consiga colocar a aula de jiu-jitsu, uma formação de computação, um reforço escolar? Você assim, a sua mente já borbulhou para esse lado? Tem. A gente sabe que existe alguns seculares, né? Mas como o nosso trabalho é com o foco cristão, né, com valores cristãos, então a gente tem esse pensamento para o futuro. E para o futuro a gente pensa numa estrutura maior, num espaço maior, abrangendo tudo isso. Podendo captar mais crianças e mais crianças. Bacana. E como que é o Gisiel pai? Aí é o desafio maior, né? Porque eles têm tudo que a gente fala no tatame, eles estão vivendo, né? E daí quando saem de lá, eles também têm que mostrar em casa, né? Então eu procuro assim, fora da aula, tá dando atenção, tá tentando desenvolver esse relacionamento, somente agora com a minha filha, né? Com a idade de 15 anos para 16, já pensando em namorar, né? Então sempre teve um bom diálogo. Sempre deixamos bem claro todas as questões, todos os perigos da vida. Então é relacionamento, desenvolver um relacionamento para informar, né? Trazer informação, porque quando a criança tem informação, ela não cai em golpe, entendeu? Não cai em armadilhas, né? Então tentando sempre levar a eles informações. Aí aqui que a palavra é, conhecereis a verdade e ela nos libertará e te dará o caminho, né? Não, mesmo. Perfeito. Gisel, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Como era o Gisel antes do jiu-jitsu? Então, eu trabalhei muito tempo viajando, né, com o caminhão. Então era assim, uma pessoa que só se preocupava com ele mesmo, né? E porque dentro ali, né, só dependia de mim, tinha hora, tudo que eu fazia na hora que eu queria, né? Então era uma pessoa muito prepotente e egoísta, né? Que só se preocupava com ele. Então, quando eu saí e fui desafiado a olhar para as pessoas, foi muito difícil no começo. Né? Que com uma pessoa que só pensa em você, agora ter que olhar e cuidar de pessoas, não foi fácil no início. Foi bem desafiador. Foi bem desafiador. E o bacana disso, de ouvir você falando, que se a pessoa entender, ela encaixa no que você tem passado em questão de jiu-jitsu e questão missionária. Porque você foi franco e disse, cara, eu era egoísta. E muitas pessoas hoje são egoístas, só querem pensar em si mesmo. Tipo, não, eu tenho pra mim, dando você dá, eu tô buscando pra mim. Não. Nós vivemos em comunidade. Nós estamos em comunidade. Precisamos ter a comunhão e pensar no próximo, né? De uma forma sadia, de uma forma saudável, respeitosa, lógico. Se aquele próximo não quer uma comunhão, não quer a tua ajuda, nós respeitamos, deixamos lá. E aí você teve que fazer totalmente essa mudança. E aí você entrou no jiu-jitsu. E hoje, como que é o Gisiel com o jiu-jitsu? Você hoje é um cara mais calmo, tranquilo,
Calma, né? Então, não é brincadeira. Sim, com certeza. Mudou, faz a gente negar a si mesmo, né? Igual a palavra fala as coisas, para olhar para a cruz de Cristo. E a mensagem de Cristo nos obriga a isso, né? Porque Cristo, ele não batia a boca, né? Ele sempre ficou calado, ele sempre esteve perto do necessitado, vendo as necessidades, né, das pessoas. Então, foi um desafio muito grande. Tem sido um desafio muito grande para mim. Certo, e você também, na verdade, nós, seres humanos, nós nunca paramos de aprender, né? Eu vejo assim, o cara quando ele fala, não, eu não preciso mais aprender nada, então tá bom, morre então logo, então não tem mais nada. E você procura sempre estar se capacitando? Sim, tem seminários que sempre acontecem, a gente está participando. A própria federação disponibiliza cursos de primeiro socorro, treinamento de arbitragem, a própria Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu exige, entendeu, que você faça treinamento de arbitragem, senão você não é certificado, senão você não tem seu diploma, né? Em cada grau, quando você vai ganhar um grau na faixa, eles exigem que você faça uma capacitação. O próprio mestre Claudio Cardoso tem nos desafiado a isso, né? Tem puxado a orelha que a gente tem que estar buscando sempre para estar oferecendo também um jiu-jitsu de qualidade, né? Certo. E tudo isso, na verdade, além de ser um crescimento próprio para você, é um desafio porque, pelo menos eu imaginando, tudo tem seu custo, né? Tudo, sempre. O custo não é barato, né? Não é fácil, mas a gente tem sido desafiado, que é importante, vista a importância. Os treinamentos mesmo que a gente faz fora tem um custo também, de despesa, de passagem, né, de hospedagem, mas se faz necessário. E uma coisa que me perguntaram nos bastidores em casa depois, e eu quando eu tinha meu projeto eu procurava muito fazer isso. Há alguma diferença? Eu por conhecer você pouco, pelo tempo que a gente treinou junto, pelo que a gente bate o papo de vez em quando, eu até sei a resposta, mas eu preciso perguntar para o pessoal entender. Há alguma diferença tipo treino academia do Gisel ou treino projeto? Tem alguma diferença ou é passada a mesma didática? Não, a gente utiliza a mesma didática, sempre. Todos, porque daí a gente trabalha com valores, né? Com valores que a gente forma, né? Então a gente está formando bons lutadores de jiu-jitsu, bons profissionais, mas também bons cidadãos, né? Com todas as... É porque tem gente que pensa assim, não, porque o projeto é cedido, o cara faz de qualquer jeito. Então não é de qualquer jeito, é tudo no parâmetro certinho, bonitinho. Regras para serem seguidas, né? A gente trabalha com alguns bolsistas, tem que ter condições, eles também são bem-vindos, só que precisa respeitar algumas regras, né? Precisa ter compromisso realmente com a instituição, né? Saber que está sendo realizado ali numa igreja, como é aberta a comunidade, né? Aberta a todos, né? Não é só a pessoas da igreja, é aberta a toda a comunidade. Então a gente já deixa bem claro isso no início, quando a criança e quando o responsável vai falar com a gente já deixa isso bem claro para eles, que trabalhamos com valores cristãos. E no projeto ou na sua escola, tem limite de idade ou... A partir dos 5 anos de idade até conseguir andar um pouquinho, a gente está treinando. Está treinando ali. Tá, e então, gente, você já falando, nos projetos dele, é aberto a qualquer um que quiser ir lá. Pode ser menina, menino, tanto faz. Você pode ir lá, como a gente já falou agora. Às vezes você não tem o kimono, não tem problema, vai conhecer. Às vezes você não quer ir para treinar, mas vai lá, dá uma olhada. Lembrando, mas eu não pertenço a uma igreja. Não tem problema, desde que você chegue lá, ele vai te passar os valores que ali são repassados. Você respeitando aqueles valores, é simples, né? Não é nada também fora do comum, né? Eu creio que quando você... Porque assim, o jiu-jitsu, o esporte, né, a arte marcial, ele é algo apenas para benefício de quem está praticando, certo? Ele é só benefício. Então, se você está buscando algo que é benefício para a sua vida, poxa, que custa seguir 2 ou 3 regrinhas ali, né? Sim. Entendeu? Então tá. Gisel, agora eu vou pegar aqui a fundo assim, que é para doer um pouquinho ali. Gisel, como que é o Gisiel esposo? Outro desafio, né? Porque a minha esposa, ela nunca gostou, né, de treinar, né? Há uns anos atrás. Aquela correria, ela achava que era um esporte, talvez, que por não estar ali vivenciando, né? Ou por próprio eu mesmo não testemunhar algo diferente, né? Daí, esse ano passado ela começou a treinar, né? Então, assim,
fiquei muito feliz, né? Porque ela entendeu, né? O valor, né? Que tem também no jiu-jitsu e a importância dela está. Então esse esposo eu tenho também tentado viver, né, em casa, fora dali, tudo que eu falo, tanto que eu consegui levar ela pro tatame agora, né? Ela tá treinando, né? Provavelmente há 2 anos já, esse ano ela gradua, né? Tem sua primeira graduação e é companheirismo mesmo, né? É esse companheiro, porque eu sempre falei para eles que isso é para todos, né? Eu conto com eles, né? Então, se estou sendo companheiro ali, eu preciso de pessoas junto comigo para caminhar junto, né? Então, isso que eu tenho tentado viver com ela, ser bem companheiro mesmo em todas as dificuldades, todas as ações. Você falou que tem 4 anos que você foi desafiado e você mudou para cá tem 3, é isso? Não, que eu mudei para cá tem 1 ano. Tem 1 ano. E você saberia me dizer se você só tem conseguido, por causa dessa parceria familiar, que é você, os filhos, esposo, tudo junto? Ah, sim, com certeza, porque a gente saiu de um bairro, vamos dizer assim, considerado bom, Sim, né? a mata. Falar, vai morar lá no Noroeste onde nem tem asfalto, né? Num lugar onde nem tem asfalto, mas eles entenderam e isso tem sido a fortaleza, assim, que nos tem mantido firmes. E eu acho bacana que você falou agora que entra naquilo que você falou lá atrás. Tipo, se você fosse aquele Gesiel de antes do esporte que só pensava em você mesmo, você não tinha mudado para cá, não tinha aceitado esse desafio de alcançar pessoas, né, vidas. Não, porque a compra, tipo assim, eu tinha uma vida confortável, né? Carro bom, daí precisou desfazer do carro para comprar aqui, né? Então fiquei muito tempo sem carro, alugando carro para trabalhar, né? E é um desafio também abrir mão dos bens materiais, né? E a gente precisou realmente abrir mão de tudo o que a gente tinha para algo novo, né? Que Deus, entendendo que Deus chamou a gente para essa missão, né? E eu acho bacana isso, Elisa, porque muitas vezes a pessoa fala assim, é fácil o cara ter uma escola, um projeto, alguma coisa, quando ele está bem confortável. No seu caso foi totalmente o contrário, né? Você teve que sair de todo um conforto, se reestruturar novamente, se readaptar. Hoje está mais tranquilo, mas eu creio que nos primeiros dias foi casca. Foi, com certeza, alguns pensamentos, né? Por que veio, né? Por que deixou? Mas Deus sempre deu paz, sabe? Deus sempre nos confortou o coração, porque a gente sempre viveu, né? Na palavra, né? Então a gente entende que Deus foi o propósito de Deus para a nossa vida. Maravilha. E como eu já falei, né? Que a questão aqui é Cristo. Quer dizer, uma palavra de Deus ali que define o Gisele. Uma palavra. Então, eu fui impactado grandemente pela passagem de Moisés, né? Quando ele se viu diante daquele obstáculo, né? Que era o mar na sua frente, e agora, o que eu faço? E ele usou o que ele tinha na mão, né? Ele usou o que ele tinha na mão. Então, quando eu me vi impotente, eu comecei a usar o que eu tinha em mãos, né? Que foi o jiu-jitsu, né? Mesmo na faixa azul, quando teve a oportunidade, eu usei o que eu tinha na mão, né? Então, isso que Deus me deixou claramente que era isso que eu tinha que fazer, né? Deus te capacitou e você não se acovardou. Capacitou e não me acovardou. Então eu creio que tem muitas pessoas vendo isso. Cara, às vezes é interessante você olha assim, um brucutu desse tamanho, abrindo um coração. Então você está do outro lado. Às vezes você está nessa mesma situação. Às vezes você está vendo uma dificuldade na sua frente, grandiosamente. Mas se você parar para ouvir, voltar um pouquinho o vídeo, você já falou, o que Deus está te falando? O que Deus está te mostrando? Às vezes Deus está mostrando, igual o sobre Gesiel, só que ele conseguiu ouvir e entender. E às vezes você não está dando ouvidos para o Senhor. O Senhor quer dizer para você nessa noite, não olhe para o tamanho da dificuldade, mas olhe para o tamanho do teu Deus. O teu Deus é o que vai te livrar, que vai abrir o mar vermelho, que vai te dar um cajado na mão, que vai te dar condições de atravessar todo o deserto com ele à frente. E quem sabe lá na frente você pode estar aqui com o coração totalmente alegre, agradecido a Deus pela família, pelo projeto, pela escola de jiu-jitsu ou pela escola que você possa ter. Dizer, pegando ainda esse gancho, né, na questão da palavra, uma palavra assim que define o teu projeto. Comunhão. Comunhão com Deus e com todos os inseridos ali. Cara, eu acho bacana que o dia que eu
sentindo no coração de fazer um convite para você, tinha visto uma pregação, e fala que desde os primórdios, o propósito de Deus era a comunhão. Porque já era a trindade, a comunhão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando o Senhor veio, ele pegou 12 para ter comunhão. E eu vejo que tem pessoas indo para o buraco, por quê? Porque querem andar só. Que querem ser aquele Gisele que falou que era lá atrás. Uma pessoa egoísta, que só queria egoísta. E hoje você pode estar transmitindo isso, que eu agradeço a Deus no meu espírito, que é uma confirmação de que eu convidei a pessoa certa, que é o quê? É a comunhão, é aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Uma comunhão. Tanto é que só temos hoje essa entrevista porque lá atrás nós tivemos comunhão de treinarmos juntos, poder ter te dado um contato e ver isso. Então você que está nos vendo, ó, entenda isso. Não tente fazer nada por si só, não tente ser egoísta, não tente caminhar sozinho. Sabe? Nem o Senhor fez sozinho, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Deus está ali para te mostrar um caminho certo, para ter uma comunhão. Às vezes é com o teu pastor, às vezes é com o teu pai, às vezes é com a tua esposa. Eu vejo muitos, esposo ou esposas que querem caminhar cada um para um lado, sozinho não vai para canto nenhum. Sabe? Filhos que não querem ouvir, porque tipo assim, qual é o problema dos filhos? Os adolescentes vão ficar bravos comigo, tudo bem, eu entendo. Porque o adolescente acha que nós pais já nascemos grandes, né? Já nasceram grandes, a gente passou por toda aquela situação. E como foi a sua juventude, Francisco? Pode animar. Então, minha juventude foi, meus pais sempre se esforçaram para dar o melhor, mas foi uma juventude assim que eu tive bastante liberdade, né? Liberdade para fazer minhas escolhas. E graças a Deus, como todo jovem ali que se perde um pouquinho, né, no caminho ali, mas sempre eu estive próximo, em comunhão com pessoas que me auxiliaram. Falou, opa, vem aqui, né? Puxou pro caminho de novo, né? Mesmo querendo se perder, nos trazia. Uma juventude muito boa. Então, ó, mais uma dica muito boa que Israel nos deu. Às vezes, de repente, você está do lado de algum jovem que, por algum motivo ou outro, está quase se perdendo. Não olhe apenas e vire as costas. Coloca a mão nele, pega a mão dele e fala, você não quer uma ajuda, você não quer conhecer um projeto, você não quer conhecer a Cristo, você não quer sair desse buraco. Às vezes, de repente, só como foi com você, ou como foi comigo, ou como dos outros, só aquela mão estendida pode salvar aí um futuro empresário, um futuro atleta, né? Uma pessoa que pode dar muitos frutos. Porque muitas vezes o que acontece com as pessoas? Você já deve ter vivenciado isso. Ah, deixa ele lá. Não, pô, estende a mão. Ou, igual alguns bairros, a pessoa vai lá, só joga lá um monte de brinquedo, bate selfie, porque a palavra diz, o que a mão de esquerda dá, que ele não sabe. Hoje o povo é assim, só a gente puder tirar selfie, não sei o que, e tá, cara, ajuda, independente, a fazer o bem, independente de quem, faça apenas o bem. Entendeu? Ajuda o próximo que está ali, para que você, eu creio que isso enriquece o coração, quando você faz o bem com alguém. Então, eu queria deixar só lembrar, frisado, que quando eu comecei a treinar, era um professor do mestre Claudio Cardoso, né? O nome dele é Alexandre, ele está hoje em Mossoró, né, no Rio Grande do Norte. Foi com ele também que eu já entendia, mesmo ali, né, sem talvez uma visão no futuro que seria hoje, né, já passou também nessa questão, né, de estar junto, de estar próximo, de estar caminhando lado a lado ali. Agradecer a ele também. O nome dele? Alexandre. O senhor Alexandre aí, ó. Um discípulo do senhor aqui ainda, hein? José, o que te motiva hoje? Né? Às vezes você pode já ter falado, mas as pessoas não veem. O que te motiva hoje para manter a escola e os projetos? Então, hoje o que me motiva é saber o que Deus tem, né, para esse lugar, né, e saber que eu sou ferramenta, né, apenas uma ferramenta na mão dele, e que eu estou cumprindo o propósito. Né? A gente demora, né, muitas vezes, entender o propósito da nossa vida, mas eu tenho convicção que o meu propósito é esse. Levar esse trabalho, né, a todos os bairros, tem um desafio que a gente tem aí, né, não só ficar no que a gente tem hoje, mas em todos os lugares, poder oportunizar treinamento, capacitação para estar alcançando outros lugares da nossa cidade. Bacana. E uma pergunta assim, já que me vem na cabeça agora, você já chegou a procurar, tipo, Secretaria de Esporte, Prefeitura, alguma coisa para ver como é que funciona essa abertura? Como o nosso foco sempre foi a palavra, levar a mensagem, então eu escolhi caminhar com as igrejas, sem poder, porque a nossa denominação não envolve, né, o Estado e a igreja, então eu sempre preferi, porque hoje quem mantém, né, as igrejas são os fiéis, os membros.
Então também, por que não, né? A gente manter o nosso trabalho com os próprios membros, né? E assim você não perde a autoridade. Isso. Não, bacana, bom entender. Você falou a verdade mesmo, não mistura que assim, até você não perde seus valores que é pregado. Porque senão a pessoa vai começar a negociável, né? Não vou querer negociar, né? Não, e tem princípio. Princípio não é negociável, princípio é princípio. E falar em princípio, o que você define como um princípio assim que eu gosto muito disso? Família. A família é o princípio de amor. Né? Se você não amar, né, a própria palavra diz, né? Não adianta fazer grandes coisas, mas não ter o amor. Né? E ele vai mais além, né? Que é amar como Cristo amou. Maravilha. Então, e eu vou pedir para vocês, exemplos que eu falo, quando eu começo a conversar, cara, a hora vai voando. Vou pedir para você olhar lá para o nosso convidado agora e mandar uma mensagem para todos os seus alunos. Então, não desista, galera, dos sonhos, né? Do seu objetivo. Sabemos que as dificuldades são grandes, mas o nosso Deus é maior, né? A palavra nos fala que nós somos mais que vencedores, porque a gente sabe que vai vencer já. Porque a gente tem Deus do nosso lado, né? Que o amor de Jesus, né, inunde o coração de cada um de vocês e fiquem em paz. É que tudo acontece no tempo de Deus, né? E igual a gente falou, use o que você tem nas mãos, né? O que Deus tem dado nas suas mãos hoje para você crescer. Bacana. E eu vou pedir para você falar mais duas coisinhas agora para a gente poder encerrar. Como você falou sempre, família, amor e com certeza não foi fácil para você ir para cá. E uma coisa que eu prezo muito, quando a gente dá aquele passo, é lógico que é Deus que direciona, mas se não é o nosso cônjuge ali do lado, vamos falar, ou vamos ou não vamos, é complicado. Uma palavra de agradecimento da sua esposa. Tá. Agradecer minha parceira. Esse ano a gente completa 16 anos de casado. É uma vitória aí, né? Sabemos que as lutas foram grandes, mas Deus vai continuar nos honrando e nos abençoando. Obrigado, amor. Deus abençoe. Te amo. E agora, Gisele, para nós não tomarmos o puxão de orelha depois, você foi graduado pelo mestre Leonor, né? Pelo que você fala, há não só uma cumplicidade de mestre e aluno, mas eu vejo que criou também um vínculo de amizade do Michael. Então, uma palavra que você possa estar mandando para ele. Agradecer ao mestre Claudio Cardoso, né, que ensinou muito, né, a gente aprende também com os acertos e com os erros, né, e dizer que estamos juntos aí, não vamos abandonar o barco, né, como a gente vê muitas pessoas, né, quando chega a um certo nível, acaba abandonando as suas origens, né, seu mestre, estamos juntos. Deus abençoe, obrigado, mestre. Pessoal, então foi isso. Nós vamos acabar aqui agora, nós vamos ali na frente, bater uma fotinha, um take. Vou deixar marcado para vocês o contato do professor Gesiel depois nos comentários. Se quem quiser conhecer a ICED, só lembrando, aqui no Noroeste é a escola de jiu-jitsu do professor Gesiel e ele tem um projeto que é na Mata do Jacinto, Nova Lima e Jardim Presidente. Por enquanto, o alvo dele, com o pé firme no Senhor, é alcançar todos os bairros de Campo Grande. Assim como ele falou, fiquem em paz. Os